Voltamos a estar com os irmãos, agradecendo a Deus pelo privilégio de poder trazer uma palavra do Senhor e agradecendo a Deus pela semana que temos passado e já de imediato felicitar o Dia das Mães no dia de amanhã, todas aquelas senhoras que têm tido o privilégio de colocar nessa terra, ser mãe. Deus abençoe vocês, ajude e que os filhos lhe possam trazer alegria nesse dia. E não só nesse dia, mas nos demais dias, dias de formatura, dias de festa, dias de casamento. Os filhos, a palavra de Deus diz que são a coroa dos pais. O Senhor vos faça serem abençoados. No dia de hoje, quero trazer uma palavra de Deus sobre a vida. Muitas vezes, ao longo da vida, nós encontramos pessoas que vão tentar nos ferir, nos magoar, nos causar prejuízo no trabalho, pessoas que sempre querem nos jogar para baixo, não creem no nosso potencial ou simplesmente nos impedem de avançar. Um segredo na vida não é aquilo que as pessoas nos fazem que nos ferem, mas é como nós reagimos àquilo que as pessoas nos fazem. Se as pessoas nos magoam, são ingratos, as pessoas às vezes cometem infidelidade no trabalho, infidelidade conjugal, infidelidade na família. Todas essas coisas ferem a pessoa. E o nosso espírito, que é a parte principal, não é qualquer coisa que nós devemos deixar nos ferir no espírito. Não é aquilo que nos fazem, mas é como nós reagimos àquilo que nos fazem. Se você fica ressentido, amargurado, cheio de bronca com as pessoas, cheio de bronca com a vida, com Deus, você passa pela vida cheio de amargura e isso não vai te fazer bem. Não é aquilo que nos fazem. Um senhor que visitava uma fundição de ferro, o dono da fundição levou ele para conhecer as instalações. E levou ele nos fornos onde fundia o ferro a mais de 300 graus de calor. O ferro saía líquido e mostrou para ele as formas onde o ferro era despejado líquido para dar forma para aquilo que queria ser feito. E aí mostrou para ele que aquilo ali, aquelas formas, chamava-se cadinho. E disse para ele, olha, esta forma aqui, ela aguenta até 500 graus de calor. O ferro pode cair aqui 500 graus, que ela não quebra. Mas depois levou ele a conhecer uma forma que já estava fria. E aí agarrou um pequeno martelo e bateu naquela forma fria. E aquela forma se desmanchou para deixar a peça que tinha sido ali formada. E disse aquele homem, dono daquela empresa, para aquele homem que visitava, veja bem, o nosso espírito é assim. Quando ele está quente, não tem nada que nos venha ferir. Nada nos magoa. Nós estamos sobre tudo, porque o nosso espírito está forte, está aquecido. Mas se nós deixamos o nosso espírito esfriar, até uma palavra que a esposa diz que nos contraria, ou que os filhos, aquilo nos magoa, aquilo nos fere a alma, e aquilo nos deixa ressentido, às vezes, por vários dias. Não é o que nos fazem que nos ferem, é como você reage, é como o teu espírito está. Se você deixa o teu espírito forte, o teu espírito sempre ligado em Deus, sempre ligado na palavra de Deus, com otimismo, você vai sobrevivendo todas as coisas. Na nossa época, nós tivemos 2 grandes líderes que se destacaram no mundo e ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Um deles foi Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele foi presidente da África do Sul, mas primeiro ele teve 25 anos na prisão. Ele perdeu a primeira esposa e não viu os filhos crescer
25 anos encarcerado numa cadeia. Sabe por quê? Porque ele lutava para que o direito dos negros, os negros tivessem direito de votar, direito de ser livre, direito de trabalhar na África do Sul. 25 anos prenderam ele e deixaram ele na cadeia. Mas depois de 25 anos, devido à pressão internacional, à pressão de outras nações contra aquele regime de segregação racial, em que separava brancos e negros, eles tiveram que abrir o país. E aí, simplesmente foi convocada a eleição. E Nelson Mandela conseguiu se eleger o presidente daquela nação. E agora, como presidente, ele tinha que governar aquele país, mas ele não podia levar o país para uma guerra civil. Os brancos eram que possuíam as empresas, as fábricas, as terras. Os brancos é que mandavam. E os negros simplesmente eram maioria. Eram 10 pessoas de cor negra para cada branco. Mas os brancos tinham governado a vida inteira naquele país. Para evitar uma guerra civil, Nelson Mandela fez um acordo com o Partido dos Brancos para que o primeiro-ministro, o que realmente governaria, fosse do Partido Branco, dos brancos. E os negros seriam a maioria no Congresso e etc. Então, também governariam. Mas ele era o presidente, mas o primeiro-ministro era branco. E aí eles conseguiram apaziguar os ânimos, pacificar a nação. E não houve grandes derramamentos de sangue, porque ele soube pacificar. Por isso ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Outro grande líder na nossa história foi Gandhi. Gandhi foi na Índia. Gandhi ele tinha enfrentado durante séculos o domínio britânico. Os britânicos, os ingleses, dominaram a Índia durante séculos, mas a Índia era a maioria hindu, era a maioria indiana. Os brancos eram minoria. Aí chegou um dia, devido à pressão internacional, que os britânicos tiveram que se retirar e entregar o governo para os indianos. E aí Gandhi foi eleito presidente. E da mesma forma, Gandhi chamou os ingleses e disse para eles: governe conosco, nos ensine a governar, para que o país não vá para uma guerra civil e não haja milhões de pessoas mortas. Gandhi soube pacificar. Naquela época também houve a separação entre o Paquistão e a Índia. Houve guerras violentas. Gandhi foi o pacificador, o homem que pacificou a sua nação. Eles podiam ter ficado bronqueados porque tiveram anos e anos na cadeia. E agora eles tinham que governar com os ingleses e na África do Sul eles tinham que governar com os brancos. Mas eles souberam não ficar feridos por tudo aquilo. Deixaram passar todas aquelas coisas. Eles foram um símbolo da nossa época de pacificação. Se nós olharmos no livro de Gênesis, tem um terceiro personagem que é José do Egito. José era filho de Jacó, neto de Isaac e bisneto de Abraão. José, ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. E lá ele foi vendido com 17 anos. Lá ele cresceu depois dos 17 anos. Foi para a casa de um general chamado Potifar. Lá ele se tornou o administrador da casa de Potifar, até que a mulher de Potifar se interessou por aquele jovem hebreu de 17 anos e queria fazer dele o amante dela. Mas ele disse: como eu vou pecar contra o meu Deus e contra o Senhor que confiou em mim? Este homem confia em mim, eu administro os bens dele, todas as finanças dele passam pelas minhas mãos. E ele não quis cometer o adultério. Simplesmente por causa daquilo, a mulher o condenou,
acusou ele, mas o próprio líder, o próprio general, viu que José era inocente e jogou ele na cadeia. E lá ele ficou por longos anos preso, ao ponto de lá na cadeia, como ele era um preso político, ele simplesmente recebeu a administração. Ele se tornou o administrador da cadeia e ficou lá vários anos, simplesmente não entendendo o que Deus queria com ele. Mas lá, um dia veio um copeiro do rei, do faraó, e o padeiro do faraó. E aqueles homens, uma manhã, estavam angustiados, porque tiveram sonhos. E ninguém dava interpretação. E José viu que aqueles homens estavam cheios de ansiedade e perguntou para eles o que aconteceu. O padeiro disse: eu tive um sonho. E no meu sonho tinha aves de morte sobre a minha cabeça. E o José interpretou o sonho do padeiro. E disse para ele: olha, dentro de 3 dias tu vai morrer. Estas aves é o símbolo que o faraó não vai te perdoar. Mas o copeiro também tinha tido um sonho. E quando contou para o José deu a interpretação para ele. Você vai voltar a servir no palácio. E quando tu estiver servindo vinho para o faraó, te lembra de mim. Eu sou um estrangeiro aqui nesta terra, fui condenado injustamente, estou aqui sem direito nem de reclamar. 3 anos se passaram e o copeiro foi livre, perdoado. Estava servindo o faraó, mas nada falou. 3 anos decorreram e José seguia preso. Mas uma manhã, o copeiro começou a ouvir barulhos no palácio. Pessoas conversavam alto. E alguém contou para ele, quando ele pergunta o que está acontecendo. O faraó teve 2 sonhos e ele está muito preocupado, que ele acha que os sonhos são avisos de Deus. E não tem ninguém que dê a interpretação dos sonhos. E José disse, e o copeiro vai e diz para o faraó, lá na prisão tem um homem que tem a interpretação dada pelos deuses. Ele revela, e contou como ele revelou a vida dele e a vida do padeiro, e como o padeiro foi morto e como ele ficou vivo. Então, imediatamente, o faraó manda chamar José. Diz a escritura que José é colocado uma roupa nova, é feito o cabelo, a barba, e ele se apresenta diante de Faraó. E quando Faraó conta os sonhos, José diz, os 2 sonhos são interligados. É a mesma coisa. As vacas que sobem do rio, as vacas gordas, são 7 anos de fartura que vai vir sobre o Egito. E as vacas magras são 7 anos de miséria que vão comer toda a gordura das vacas gordas que foi armazenado. E as espigas que se levantam no campo é o trigo, é a abundância. 7 anos vai haver abundância e 7 anos vai haver miséria, seca, fome. E aí José diz para o faraó, naqueles 7 anos de fartura, vocês devem fazer depósito, armazenar os grãos. E simplesmente quando chegar a época das vacas magras, vender o grão para o povo, para que o povo sobreviva e não morra de fome. O faraó fica impressionado com o conselho e diz, meu Deus, este é o homem que temos que colocar sobre a administração destas coisas para que nos 7 anos de miséria, tenhamos pão, trigo para o povo. E coloca José como governador, administrador de todo o Egito. E diz, faça depósito, grandes depósitos. Vamos armazenar o trigo dos 7 anos. Depois, 7 anos de gordura se passou.
e repetidamente chegam os anos de miséria. No segundo ano de miséria, já aparece lá no Egito os irmãos de José, aqueles que tinham vendido ele, que tinham querido matar ele e vendido ele como escravo. Aparecem aqueles beduínos no deserto com burrinhos para comprar trigo. De quem? De José. José está lá administrando a venda e ele olha e vê os irmãos. Os irmãos nem imaginavam, nem conheciam, porque já tinha se passado tranquilamente uns 10 ou 11 anos. 7 anos primeiros da abundância, 2 anos da miséria, os anos que ele teve na casa de Potifar, tranquilamente mais 10 anos tinha se passado. Eles não conheceram José. Eles simplesmente viram o administrador, o que governava. E José vende o trigo para eles. E ainda pergunta, vocês não têm outro irmão? E eles têm que dizer que tem outro irmão. E aí José manda prender um dos irmãos e deixar preso, até que eles possam trazer o irmão mais novo de José. Na segunda vinda que eles vêm, eles têm que trazer Benjamim. E quando José vê Benjamim, que era o único irmão dele de mãe, porque os outros eram irmãos só de pai, ele chora e ele se dá a revelar aos irmãos. E os irmãos ficam tão assombrados, vendo José como governador. Eles temem ser morto, eles temem ser jogado na cadeia. Mas José diz para eles, não pense mal. Foi Deus que me mandou para cá. Deus que usou até as situações difíceis que vocês me colocaram. Foi Deus que proveu um livramento através da minha vinda. Porque se eu não tivesse vindo, não teria grãos. O Egito teria, como civilização, perecido. E vocês também teriam morrido no deserto. No livro de Gênesis, no capítulo 50 e no verso de número 19, já no final, José, porém, lhes diz, não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Pense um pouco nas palavras de José. Era um homem que não tinha sido deixado ferir o seu espírito. As amarguras da vida. É muito tremendo quando José nasce os seus 2 filhos. O primeiro, o nome que ele coloca, significava que Deus tinha feito ele prosperar na terra da sua desgraça. Deus tinha sido bom com ele. O segundo filho, ele coloca palavra semelhante, reconhecendo que Deus estava acima de todas as coisas. Muitas vezes, as pessoas intentam mal contra nós, querem nos prejudicar. Você pode até perder o emprego por calúnia, por difamação, por inveja. Pessoas podem até tentar contra ti, mas Deus pode te levar a um emprego melhor. Às vezes tem pessoas que na vida até perdem a esposa por infidelidade conjugal, mas Deus faz curar o espírito dele, faz curar a alma dele e coloca no caminho dele uma nova família, uma nova esposa. E ele tem novos filhos abençoados, bonitos, lindos, prósperos, para enriquecer a vida dele. E ele esquece de todas aquelas ingratidão, de toda a infidelidade, de todas aquelas amarguras que já passaram. Pense um pouco nisso nesta manhã. Gandhi e este homem da África do Sul, Nelson Mandela. Nelson Mandela sempre contava uma história, está na sua biografia,
que lá na África havia um senhor de cor negra, um negro africano, que morava naquelas casinhas, naquelas choupanas, sem luz elétrica, sem água, simplesmente uma casinha para morar. Mas havia um espírito maligno que se incorporava nele, e aquele espírito batia nele, judiava dele, jogava ele nas paredes, e ele se cansou de ser judiado por aquele espírito maligno e resolveu se mudar. Ele disse: eu vou me mudar daqui para que esse espírito não siga me causando tanto dano. Aí, numa manhã, agarrou um burrinho, colocou numa carrocinha, colocou as tralhas dele em cima daquela carroça e ia saindo da cidade. Quando ele ia saindo da cidade, um vizinho encontrou ele e pergunta para ele: tu está te mudando? Tu vai para onde? E aí, antes que ele falasse, uma voz falou lá de trás da carrocinha: cansamos destas paragens, vamos para outros ares, vamos ver se tem lugar melhor que aqui. Era o espírito que acompanhava ele. Escuta, amigo, não adianta a pessoa se mudar de bairro, se mudar de empresa, se o espírito vai com ele. Espírito de briga, de ira, de violência, espírito de inveja, espírito de caluniar, de mentir, de difamar, de levantar falso testemunho contra as pessoas. Você pode ir para onde for, mas se o espírito vai contigo, simplesmente ele vai te seguir. Um dia aluguei uma casa para uma senhora que era da Umbanda. Eu não sabia, mas quando cheguei lá tinha 2 casas de santo na frente. E aí o meu filho disse: pai, tem que pedir a casa, senão esses espíritos vão ficar por aí depois que ela sair. Aí ele disse: não, filho, esses espíritos são propriedade dela. O dia que ela sair, ela leva junto. Aquilo não fica, são propriedade dela. Amigo, o que nós temos que cuidar não é se mudar, é que o espírito não vá com nós. Se você, para onde você for, mas se um espírito de ira, de bronca, de inveja, de intriga for contigo, você nunca vai se dar bem em lugar nenhum. Conta-se que num povoado antigo, sempre tinha um senhor na entrada do povoado que perguntava para as pessoas quando chegavam naquele povoado. Perguntava: de onde é que tu vem? E aquela pessoa falava com aquele homem do povoado e perguntava: como é que são as pessoas aqui? As pessoas aqui são briguentas, as pessoas aqui são amigas, as pessoas aqui são harmoniosas. Como é as pessoas aqui? E aí aquele senhor na entrada do povoado dizia para aquele homem que entrava: de onde tu vem? Como é que são as pessoas lá? As pessoas lá de onde tu vem são caluniadoras, são soberbas, são arrogantes. E aí o homem dizia: não, lá é assim, assim, assim. É o que tu vai encontrar aqui. Ah, se lá as pessoas são boas, amistosas, é o que tu vai encontrar aqui. Em outras palavras, é aquilo que nós levamos que nós vamos encontrar. Amigos, desejo que tu pense um pouco nessas palavras que lhes digo nesta manhã. Não é o que nos fazem, mas é como nós reagimos àquilo que nos fazem. Se nós não deixamos o nosso espírito ser ferido, se não deixamos o nosso espírito ser magoado, entristecido, nós sobrevivemos, levantamos a cabeça e vamos enfrentando a vida a cada dia. Fecha os teus olhos aí onde você se encontra, na tua casa, e ora comigo. Peça que Deus sempre te dê um espírito de paz, um espírito de harmonia, um espírito de compreensão, que te acompanhe ao longo da vida. Estas coisas vai te tranquilizar e vai te fazer bem. Ora comigo. Senhor Deus e Pai, abençoa os nossos amigos que estão em sintonia, que estão nos ouvindo. Que estas palavras que falamos nesta manhã os faça refletir sobre aquilo que eles estão compartilhando, convivendo com as outras pessoas. Que espírito há em nós, Senhor, nos ajuda a moldar o nosso espírito para que o nosso caráter seja afável, seja dócil,
seja de compreensão. Sempre tenhamos uma palavra amiga para as pessoas, uma palavra boa de Deus para todas aquelas pessoas que vêm contra nós, às vezes cheias de inveja, de ciúmes, de ressentimento, de amargura, achando que a vida não é boa para eles e querem nos ferir, querem nos magoar. Nos livra desse tipo de pessoas. Os amigos que estão nos ouvindo, Senhor, guarda eles, livra eles dessas pessoas má, pessoas encrenqueiras, pessoas barraqueiras, que faz a vida impossível e coloca no caminho deles pessoas boas, pessoas sensíveis, pessoas que ajudem eles na caminhada e que levante eles para cima. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, a tua bênção, agora e sempre. Amém. Se os amigos desejam um pedido de oração ou desejam nos comunicar alguma coisa que está acontecendo na tua vida, você pode se comunicar através do celular que estamos gravando ou do telefone aqui da casa 3347 6526. E aqui a cidade, o código é 51. Não esqueça, 3347 6526. Ou manda o teu pedido de oração, manda aquilo que você necessita compartilhar e nós vamos orar por ti. Deus abençoe. Pense nestas palavras. Voltaremos amanhã, no domingo, Dia das Mães, de novo, trazendo uma palavra de Deus para vocês. Amanhã queremos falar como manter forte a esperança.